Hoje nós vamos falar um pouco sobre mecanismos de defesa do ego. É um assunto bastante interessante. Então, para falar do ego, é necessário também falar sobre os outros elementos, que é o id e o superego. O id e o superego o id, o ego e o superego são elementos estruturantes da nossa psique. Quando a gente fala do id, né, é todo o impulso sexual, agressivo, todo o instinto animalesco. Quando eu falo do superego, eles são as normas e valores recebidos pelo indivíduo através da sua família, da sociedade, da escola, da igreja. Ela transmite valores e normas para esse indivíduo. Então, observem que são bem distintos, tanto o superego, que ele vai ser voltado a normas e valores, como o id, que vai ser voltado ao prazer. Ele busca o máximo, o prazer acima de tudo. Ele não aceita tensões e não aceita limitações. Então, eu tenho dois elementos extremamente opostos que desejam coisas distintas. E eu tenho no meio o ego, em que vai ser o árbitro, em que vai ser o juiz para decidir quando responder às reivindicações do id e quando aceitar as exigências do superego. E ele fica nesse conflito, nessa relação conflituosa, causando bastante ansiedade para esse ego. E essa ansiedade se manifesta em sofrimento. Por isso que o ego vai construir mecanismos de defesa a fim de minimizar esse sofrimento. O primeiro mecanismo de defesa que nós vamos falar hoje é o de projeção. É um mecanismo de defesa em que o indivíduo tem uma característica, mas ele não se reconhece com tal característica. Ele sempre atribui essa característica às outras pessoas. Então, como exemplo, eu daria esse exemplo de uma moça bastante invejosa. Ela não se considera uma pessoa invejosa, mas ela acha que todas as pessoas que estão ao seu redor, todas as pessoas que a cercam, possuem bastante inveja dela, né? Então, são bastante invejosas. Na realidade dos fatos, a inveja é material dela. As outras pessoas muitas vezes nem se atentaram sobre essa questão. Mas na cabeça dessa moça, as outras pessoas que são invejosas. Esse é o mecanismo de projeção. Outro mecanismo bastante interessante é o de reação formativa. É quando o indivíduo tem uma tendência a um determinado comportamento em que ele reprova aquele comportamento. E como ele reprova aquele comportamento, ele se comporta totalmente oposto àquela tendência, àquele desejo. Então, um exemplo seria um homem extremamente pacato, manso, em que ele é reconhecido por essa característica, chama bastante atenção essa passividade, essa mansidão, e em determinado momento essa pessoa comete um crime com requintes de crueldade. Então, isso espanta a todos que o conhecem, porque não era esperado daquele homem aquele comportamento. Então, esse mecanismo de defesa é como se fosse uma máscara social. Ele só vai falhar esse mecanismo quando esse indivíduo é pego necessariamente fazendo o que ele tinha tendência, o comportamento que ele já tinha tendência e que ele recusava essa tendência. Então, esse mecanismo ele vai falhar quando esse indivíduo necessariamente executa aquele comportamento em que ele tanto negava, em que tanto rejeitava. E isso não é uma postura maquiada, isso não é uma postura que ele necessariamente aceita esse desejo. Isso existe um sofrimento, é diferente do indivíduo que tem uma vida dupla, né? Que por causa de bens materiais ou de uma outra situação, ele mantém uma vida dupla porque ele não pode assumir determinados desejos, determinados comportamentos. Não é isso. Quando a formação reativa é que ele mesmo não consegue entrar em contato com esse desejo, ele não consegue, então ele reage totalmente oposto àquele comportamento, ok? Esse é o mecanismo de defesa de formação reativa. Outro mecanismo bastante interessante que a gente poderia falar é o de sublimação. O de sublimação é quando o indivíduo tem um desejo por um objeto e esse objeto não é socialmente aceito, então ele canaliza essa energia, essa pulsão para outro objeto que seja
bem aceito, que seja socialmente valoroso. Então essa pessoa, ela vai canalizar, e muitas vezes eles canalizam para a área da arte, eles canalizam para a área dos esportes. Vamos supor uma pessoa extremamente agressiva, ela sabe que a agressividade socialmente não é um comportamento aceitável. Então ele vai canalizar essa agressividade para uma aula de boxe, né? Vai ser um lutador de boxe, vai ser um lutador de artes marciais, um praticante, né, de luta corporal, alguma coisa nesse sentido, para canalizar essa pulsão, para canalizar essa energia para um objeto socialmente aceito. Bom, por hoje é só, a gente vai ficar nesses 3 mecanismos de defesa. Vai ter um segundo vídeo em que nós vamos abordar outros mecanismos de defesa. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para você receber a notificação do vídeo de continuação. Tchau!